Olá, este é o Saiba Mais, que na edição de hoje entra no clima de comemoração dos 70 anos da teoria de Keynes. John Maynard Keynes nasceu na Inglaterra em 5 de junho de 1883. A teoria de Keynes revolucionou o pensamento econômico e político no século passado. Para conversar comigo aqui no estúdio, o professor Joaquim Pinto, da UNB de Brasília, para falar sobre a teoria de Keynes. Primeiro, professor, muito obrigado por ter vindo. O que é a teoria de Keynes? É difícil a gente falar rapidamente o que é. Talvez explicar um pouco... Mas não precisa ser rápido, fique à vontade. Talvez explicar como surgiu e os eventos que levaram a teoria expliquem o que ela quer dizer. Até a crise de 29, o mundo vivia... Haviam crises com depressão, com desemprego, que eram, digamos, transitórias. E em 29 você tem a grande recessão e isso desencadeia um período muito longo de um desemprego elevado, taxa de 20%, 30% de desemprego. Isso causa leva a academia a um debate muito grande, porque os livros textos na época colocavam a possibilidade de recessão como sendo alguma coisa muito temporária. Quer dizer, você tinha o ciclo dos negócios, né? O mundo os mercados eles se tornavam otimistas, pessimistas, um problema de crédito fazia com que o emprego aumentasse ou diminuísse, mas aquilo passava. Isso Isso é o que vingava antes. Predominava antes. E o pensamento todo via a economia como um conjunto heterogêneo de pessoas, agentes, firmas, os mercados funcionando, não se tinha visão do conjunto, do global. Quando surge a grande recessão, surge esse problema de que se sustentar 30% de desemprego é um problema seríssimo, né? O mundo não era rural mais, era urbano, o desemprego urbano, como é que você mantinha? Então os economistas foram chamados a opinar, e a opinião... Isso em 1929. 1929. Certo. Aí os economistas foram chamados a opinar, os políticos começaram a tomar decisões. Em geral, as decisões eram o Roosevelt fez aquele programa de criar um Tennessee Valley, que foi um programa de intensos gastos públicos. A Europa, você tem o nazismo surgindo, os estados começando a gastar mais, né? Mas do ponto de vista da economia não surgia ninguém para explicar o que estava acontecendo. E surge então Keynes, que tenta mostrar que por trás dos ciclos normais existe uma tendência ao desemprego, né? Não existe nada na economia que garanta a melhor utilização dos recursos, a plena utilização de recursos. E ele atribui isso a um problema de coordenação. É difícil, numa economia totalmente descentralizada, os produtores ofertarem exatamente o que está sendo demandado no mercado, e isso levaria a um problema de excesso de oferta. Então você teria possibilidade de longos períodos de desemprego, com excesso de oferta, preços eventualmente caindo, com eventual deflação. E isso tinha um custo social, implicava num custo social muito grande. Mas qual a novidade do Keynes? A novidade do Keynes foi dizer o seguinte: existe um problema de falta de demanda. O que determina a produção é a demanda agregada, a demanda efetiva, né? E na época, os economistas não conseguiam entender a demanda agregada. Eles achavam que a demanda não interessava. Você tinha demanda por feijão, café, vestuário, tecido. E quando a demanda para o café caía, aumentava a demanda para o vestuário. Era um problema só de ajuste. O Keynes disse, não, olha, pode ser que haja uma falta de demanda generalizada na economia. Como toda a produção gera renda suficiente para você absorver essa produção, os economistas achavam que existia um mecanismo de preços que levava a que toda essa renda que é gerada pela oferta gere uma demanda que pode ser equivocada naquele setor, mas no conjunto ela tem que ser igual ao que foi gerado pela oferta. E o Keynes tenta mostrar que isso gera um problema sério de coordenação, que não necessariamente você vai gerar uma demanda suficiente para absorver essa oferta. Você vai ter, então, desemprego por um longo período de tempo.
Nunca ninguém tinha ouvido falar em demanda agregada. Nunca se falou isso em consumo, função Não consumo. se sabia o que era isso. Não se sabia. As pessoas não é difícil você comparar feijão somar feijão com arroz, com carro. Entende? E a partir do Keynes é que você começou a pensar em grandes agregados e você somar. E claro que para somar isso você tem que homogeneizar pelos preços, etc. e tal. Aí começa a surgir a contabilidade nacional. As contas nacionais que a gente vê hoje em dia surgiram a partir do Keynes, porque até o Keynes a economia era vista como um emaranhado de firmas, famílias comprando, vendendo, os mercados eram entendidos. Sem Podiam haver organização. flutuações nos mercados, né? Mas o sistema de preços era suficiente para coordenar. O Keynes não, o sistema de preços não é suficiente para coordenar. Você pode ter problemas longos de períodos onde a demanda não vai ser suficiente. O processo de convencimento dos pensadores da época deve ter sido um outro processo isso aí complicado foi um negócio também. complicadíssimo, e ainda é, né? Que não se sabia do que se estava falando. Não se sabia, era uma revolução enorme, onde você começou a falar que os agregados eram importantes e toda a academia, 90% da academia, só pensava na microeconomia, no comportamento das empresas, das firmas, porque não era necessário pensar no agregado, entendeu? Porque cada um tenta, a grande lei da economia é a lei de que cada um buscando maximizar os seus interesses, satisfazer as suas paixões, satisfazer os seus lucros, acaba maximizando o bem-estar geral da comunidade. A ideia do Adam Smith, que o laissez-faire é o melhor, tem o mecanismo de mercado é autorregulador, e cada um buscando maximizar seu bem-estar acaba maximizando o bem-estar do conjunto. Isso é um negócio que está por trás do pensamento liberal e que foi fortemente, era um pensamento dominante até o Keynes surgir. Então o Keynes tinha um problema não só acadêmico, como um problema político também, enfrentar a resistência. A resistência. E como a demanda, a prescrição dele qual era? Era a maior participação do Estado. E já que havia um problema de coordenação, os mercados não eram autorreguladores, como o Adam Smith queria. A maior resistência estava onde, professor? A maior resistência? Em todo o mercado? Não, eu acho que os acadêmicos todos achavam absurdo isso, e levou muito tempo na academia, quer dizer, levou assim 20 anos talvez, para a ideia do Keynes começar a ser absorvida e virar quer dizer, hoje nos livros-textos eles reinterpretaram Keynes da sua maneira, mas está lá, quer dizer, a importância da demanda agregada aparece como um elemento importante. Mas do lado do Keynes acadêmico existia um Keynes político, que estava sendo já antecipado pela atitude do Roosevelt, por exemplo, infelizmente pela atitude do Hitler no nazismo, na Alemanha, você tem o fascismo. Todos esses movimentos que, infelizmente, se confundiram com essas ideologias autoritárias, mas permitiam que o desemprego desaparecesse, porque um Estado forte aumentava os gastos e isso fazia com que aquela demanda que era insuficiente que gerava emprego. A construção do Vale do Tennessee, hidrelétrica do Tennessee, foi importante porque contratou um monte de desempregados, então você conseguiu manter, né? E o que o Keynes dizia é o seguinte, você pode contratar trabalhadores para abrir buraco e fechar buraco, fazer coisas totalmente inúteis, só que eles estão gerando demanda, eles vão gerar demanda que vão consumir feijão, vão consumir tecido, vão consumir sapato, e isso vai movimentar a indústria. Então começa você tem, o Keynes não era totalitário, ele era um liberal, né? E ele estava querendo resgatar, ele percebia que o sistema capitalista estava se colocando em xeque, podia ser colocado em xeque. Assim como, e a democracia também, ele olhava o que estava acontecendo na Europa como um exemplo, né? Então ele diz, bom, vamos tentar resolver isso, existe uma solução. Se o mercado não resolve, vamos tentar fazer com que o Estado complemente essa falha de mercado, digamos assim. E isso passou a ser lentamente adotado e só teve seus efeitos completos quando veio a Segunda Guerra. Aí sim, os gastos de guerra permitiram que a economia mundial retomasse o nível de atividade que tinha em 29, entendeu?
do ponto de vista acadêmico, aí é uma longa trajetória. Lentamente, a mensagem do Keynes foi sendo adotada e com uma série de reinterpretações, de releituras do Keynes. E hoje, se você tentar comparar o que as pessoas que se chamam keynesianas estão falando do Keynes, você vai ver que é uma distância muito grande. E a academia, digamos, boa parte da academia, ela nem leu mais o Keynes, nem leu Keynes mais. Quer dizer, a maior parte dos economistas mal sabem quem é o Keynes, porque já está incorporado no discurso, na forma de pensar. A partir de que período? Foi, então, no período da guerra em que Keynes conseguiu... No período da guerra, a prescrição do Keynes, de fato, mostrou um efeito concreto. O desemprego caiu fortemente, o nível de atividade voltou ao que era antes, mas foi preciso, era difícil você justificar uma participação tão elevada do Estado. Né? Depois da guerra começam a surgir problemas, porque a dominação política digamos, do diagnóstico keynesiano, os instrumentos keynesianos e principalmente a participação crescente dos gastos do Estado, que deviam ser temporários, passaram a se tornar permanentes. E aí você começa a ter o mundo começa a não mais conhecer, você reduz o risco de desemprego. Os Estados Unidos vive um período de grande euforia, redução drástica do desemprego, que foi por conta da política de estabilização que o Keynes tinha prescrito. Só que, em contrapartida, você começa a ter um pequeno problema de inflação, os preços começam a subir lentamente. Então, de repente, a discussão não é mais o desemprego, a discussão passa a ser a inflação. Né? Aí, o problema é outro. O problema é outro e, eventualmente, o modelo que o Keynes e as prescrições que o Keynes sugeria passaram a ser extremamente criticadas, porque dizem assim, olha, o Estado não deve participar, tá vendo? A gente sempre falou que o Estado está tomando... Uma maior participação do Estado significa uma menor participação do setor privado. Né? Claro que se você tem desemprego, isso aí não chega a ser um problema, mas se você está próximo ao nível na medida em que o remédio keynesiano começa a funcionar e a economia começa a se estabilizar, o fantasma do desemprego passa a ser uma anomalia. As pessoas acham que normalmente a economia não vai ter mais desemprego. E, em compensação, começa a surgir um problema de inflação, os preços começam a subir. E aí é necessário novamente fazer a releitura de Keynes. Os liberais começam a chutar o balde, dizer, olha, não dá, vocês estão acabando com o mercado, invadindo o mercado. Aí o Keynes passa a ser combatido. E a inflação foi o problema seguinte após o desemprego? A inflação passa a ser o problema dos anos 60, dos anos 60. E aí, e de lá para cá, né? E essa releitura como é que foi feita nesse período? A releitura do Keynes passa a ser muito menos uma questão de desemprego, muito mais a questão de inflação, tentar mostrar que o Estado tem que ser apenas um regulador e não um gastador, e mostrar que política fiscal não se deve usar, que se deve usar a política monetária. Então, de repente, porque a política monetária, o que ela faz? No máximo, o que ela faz é aumentar o juro ou diminuir o juro. E isso, o setor privado não tem uma empresa do governo, o gasto do governo competindo com o setor privado. Você tem um banco central flutuando a taxa de juros de forma a minimizar o que é o problema atual, que é a inflação. Então, não existe mais uma política keynesiana de demanda, existe uma política do Banco Central independente. Né? E quanto mais independente, melhor. Quer dizer, surge um outro discurso, e esse discurso, obviamente, tem um componente... Em economia não tem como não é uma ciência, tem um componente político muito forte. Né? Então você falar você defender o Banco Central independente, obviamente tem um componente político fortíssimo, porque o Banco Central não foi eleito. Quem é a pessoa mais importante do mundo há 5 anos atrás? Era o Greenspan. Se o Greenspan ria, as bolsas subiam. Se ele ficava com a cara triste, ninguém elegeu, não foi votado, e ele é o cara mais poderoso do mundo, quer dizer. Então, mas ele não competia com o setor privado, ele mantinha o status quo, ajudava o status quo, e o Keynes, então o discurso keynesiano começa a perder força, mas a contribuição do Keynes está aí, quer dizer, é justamente porque
se compreendeu melhor o funcionamento dos mercados, que a economia passou a ter uma estabilidade maior e a inflação passa a ser, digamos, um fantasma, próximo fantasma. Então você está nesse ponto. A gente volta ao tema no próximo bloco. Nós vamos fazer um rápido intervalo, nós já voltamos. Um instante só. Os alunos da Universidade Federal do Paraná têm direito à assistência à saúde nas seguintes especialidades: clínica médica, ginecologia, pediatria, psiquiatria, enfermagem, assistência social, odontologia e massoterapia. O atendimento é feito em 2 centros de atenção à saúde, mais conhecidos como CASA. Anote os endereços. A Casa 3 fica no Centro Politécnico e a Casa 4 fica no setor de Ciências Agrárias. Nestes locais também são aplicadas vacinas contra hepatite, tétano e gripe. Os filhos de alunos com menos de 13 anos também têm direito à assistência médica gratuita. Todas as consultas devem ser agendadas pelos telefones 3361-3066 e 3350-5776. A voz do pesquisador da Universidade Federal do Paraná na sua casa. Programa Ciência leva o conhecimento de alto teor informacional até você. Estreia na programação toda terça-feira, às 7h20 da noite. Você assiste o programa Saiba Mais, que hoje conversa com o professor Joaquim Pinto de Andrade, da UNB, Universidade de Brasília, e o tema é a teoria de Keynes, que revolucionou o pensamento econômico e político no século passado. Professor, se Keynes estivesse vivo hoje, o que ele diria de toda essa balbúrdia na economia do mundo hoje? Não, provavelmente ele iria acordar e dizer: "Ih, cara, será que eu estou tendo um pesadelo? Isso não é possível?" Isso não é possível. Onde se encaixa essa teoria no contexto de hoje? Bom, acho que no contexto de hoje ele iria abrir os livros textos e iria encontrar um pouco daquilo que ele tinha ensinado. A política econômica, ele ia... quando ele olhasse o Japão, por exemplo, o comportamento do Japão nos últimos 10 anos, ele teria encontrado alguma coisa muito parecida com o que ele previa. O Japão não crescia, passou 10 anos em... A Ásia toda, né? A Ásia, bom, a questão da moeda estava muito presente. Mas se ele começasse a se aprofundar no debate econômico, ele ia ficar horrorizado com a questão do Banco Central independente, ele ia ficar preocupado que a questão do desemprego deixou de ser um problema, que ninguém mais fala em problema de coordenação, não existe essa palavra coordenação, mercados funcionam. Ele ia ficar impressionado que, de repente, Wicksell, que é o pré-Keynes, né, pré-keynesiano, que existiu antes do Keynes, enfim, a teoria dele veio antes do Keynes, que hoje ele passou a ser o baluarte, está sendo um elemento fundamental, e de repente ele percebe também que todos estão se unindo em torno, que não há mais... O 99% da academia pensa que a economia não tem problema de coordenação, que o pleno emprego, que ela tende ao pleno emprego naturalmente. Os economistas costumam falar de produto natural, que é aquele produto para o qual a economia tende, que sempre tem pleno emprego. E ele vai ficar surpreso que, na época, quando ele escreveu a teoria geral, a grande crítica dos economistas era dizer o seguinte: não há problema de coordenação, a economia tende ao pleno emprego, os mercados funcionam, só que vocês têm que deixar que o mercado funcione, não pode ter sindicato aumenta salário, a culpa do desemprego é que os salários estão muito altos, ou que os preços estão muito rígidos, os mercados não funcionam porque os preços não funcionam, não são
flexíveis e os salários não caem, né? Isso era a discussão na época, que o Keynes dizia, vocês não entenderam o meu ponto, não é esse o ponto. Se os salários caírem, tanto pior, porque aí você vai diminuir ainda mais a demanda, você vai ter... Bom, hoje o que acontece é o contrário, não existe problema de... Quer dizer, hoje o discurso é exatamente o mesmo e é o discurso dominante. É o discurso de que se existe problema na economia, é um problema de rigidez de preço. Tá? Todo o mau funcionamento da economia tem a ver com custos de ajustamento. Se você eliminar esses custos de ajustamento, tudo funciona bem. Então você tem que flexibilizar o mercado de trabalho, por exemplo, né, o que a Argentina tentou fazer, o que a gente está tentando fazer. Flexibilizar o mercado de trabalho, você diminuir o poder dos sindicatos, reduzir as garantias, eliminar o welfare state na Europa, por exemplo, isso só está complicando. Se você fizer isso, a economia começa a funcionar cada vez melhor. E isso é exatamente o que o Keynes dizia que não era para ser. Quer dizer, ele dizia que não é um problema de preço rígido, é um problema de coordenação, existe falta de demanda, e isso é que gera desemprego. Então ele iria ficar assustado que não se progrediu, a academia dominante não conseguiu entender ainda o papel dos preços e do desemprego. A teoria de Keynes ainda vem sendo a questão não foi... relida. A questão, eu acho que nem está sendo relida, porque as pessoas vão se esquecendo do próprio debate. Né? Se você pegar um estudante hoje, e o professor desse estudante, você perguntar quem é o John Maynard Keynes, o professor sabe quem é, mas ele nunca leu o livro. Teoria geral, ele nunca leu. Agora, há quem diga que Keynes é mais importante hoje do que foi há 70 anos. Como é que se explica isso? A teoria é aplicada onde hoje na economia, nessa macroeconomia mundial? Essa afirmação é muito difícil de interpretar. Eu acho que ele é tão importante hoje como ele era naquela época. Não a imagem do Keynes em si, eu acho que a gente tem que desmistificar, né? Mas o Keynes enquanto propôs uma série de questões e elas continuam atuais. O problema é esse. Nesse sentido, ele continua sendo importante. Essas questões não foram respondidas. Como é que os preços mudam? Ninguém sabe. O que determina o desemprego maior ou menor? Ninguém sabe. Quer dizer, esse caminho da globalização é que tomou, que deu um outro caminho para a economia e que não era previsto na teoria de Keynes. Seria isso? A globalização, eu acho que ninguém ia prever isso que está acontecendo hoje. É por isso que ele se assustaria hoje com o que... Eu acho que ele se assustaria pelo fato de que o que ele levantou e as teorias que ele criticou estarem na moda hoje, entendeu? Quer dizer, o Keynes, a pergunta é, o Keynes ainda está vivo? As questões que ele levantou, sim, só que a academia varreu o Keynes do pedaço, quase que inteiramente, no sentido de que eles não reconhecem que existe problema de coordenação, que o problema do desemprego não existe, entende? A política monetária passa a ser... Não existe política de estabilização de produto, existe só problema de inflação, não se preocupe mais com o produto, que a economia vai estar sempre próxima ao pleno emprego. Então, nesse sentido, a academia virou muito mais pré-keynesiana do que nos anos do debate de Keynes. Tá? Quer dizer, o que o Keynes dizia que estava errado, hoje passou a ser mais ou menos entendido como algo normal, porque não tem mais desemprego, o remédio keynesiano foi aplicado, a economia está mais ou menos bem, é possível que amanhã ou depois a bolha americana exploda, você tem uma recessão mundial, e aí a questão do desemprego vai voltar à tona, e Keynes vai ser, nesse sentido, poderá vir a ser novamente... Essa é uma previsão? Não é uma previsão, então tomara que não aconteça. Não, sei, porque acompanhando, no período da implantação da teoria de Keynes, o problema, a preocupação era com o desemprego, depois a inflação. E agora? Com a inflação já controlada? Eu acho que a grande preocupação é com o crescimento, o desenvolvimento, né? Que você não conseguiu, apesar do problema do desemprego ainda ser um problema sério, o problema maior hoje é a disparidade entre as economias, o fato dos países emergentes não emergirem. Quer dizer, essa questão do crescimento, eu acho que hoje do desenvolvimento passa a ser fundamental.
Mas só que ela não pode ser separada completamente da questão do desemprego, da política fiscal, da política monetária. Não dá para separar as duas coisas. Mas a questão do crescimento hoje, com a China e a Índia e o Brasil, né, nessa ordem, passa a ser, eu acho que um problema importante e que não era, naquela época não chegava a ser um problema tão importante. Se Keynes tivesse vivo hoje e olhasse para a economia brasileira, o que ele diria? Especificamente a economia brasileira, com tentativa de controle da inflação, com o desemprego já assustando um pouco em algumas situações? É complicado? É uma resposta muito complicada. Eu não saberia dizer exatamente o que ele diria. Tem componentes que ele ficaria assustado com a taxa de juros tão alta, né? Ele ficaria assustado. Mas a participação do governo no passado e no presente não atual, tem sido importante. Eu acho que ele não concordaria com a política monetária. Temo que ele não concordaria. Ele acharia que a gente está matando a galinha dos ovos de ouro, apertando demais a taxa de juro, e eu acho que ele tenderia a ver o risco país como uma questão que tem muito pouco a ver com os fundamentos da economia, porque o risco país, veja só o que está acontecendo hoje, né? Com essa pulada do dólar e essa instabilidade. Primeiro, essa instabilidade geral das bolsas, isso é muito keynesiano, entende? Quer dizer, Keynes previa que por mais que as pessoas tentem achar que conseguem prever o futuro é incerto e você tem esses movimentos de manada até o mercado se acertar e mesmo assim é uma coisa virtual. Então essa flutuação que está ocorrendo nesse instante é muito keynesiano. Quer dizer, keynesiano assim, é uma problemática que o Keynes levantava e que os economistas ignoram. Eles acham que conseguem conhecer o futuro, conseguem prever. Keynes diz, você não consegue prever, o conhecimento é limitado. Você não tem mercados futuros, portanto, esquece isso. Bom, esquecer isso significa que o risco país, que tem a ver com o que as pessoas acham que vai acontecer, se o país vai quebrar ou não, depende do que vai acontecer amanhã, depois da manhã, ele é relacionado ao mau comportamento, ao bom comportamento, mas de uma forma muito pouco linear. Depende da visão que você tem do país, depende do otimismo dos investidores, depende... Então, por exemplo, hoje o risco país aumentou 2 pontos, ou 200 pontos, né? Mas a Turquia, que está em muito pior situação que o Brasil, aumentou 150, aumentou menos do que no Brasil. Então você não sabe, isso mostra claramente que se conhece muito pouco o futuro. Keynes tinha razão, a incerteza é muito grande. O comportamento, a economia de mercado tem que construir instituições que consigam reduzir essa incerteza. E aí você tem uma série de instituições que fazem isso, o comportamento convencional, você não consegue, os mercados futuros não conseguem eliminar essa incerteza. E tanto é verdade que você olha o que acontece com o dólar. Hoje está 3,40, 2,40, ontem estava 2,10, as bolsas sobem e descem todo dia. Isso por quê? Porque o substituto do Greenspan disse que não sabia se ia aumentar o juro, quanto que ele iria aumentar. Ele manifestou a sua ignorância. O mercado disse, nós somos totalmente ignorantes também. Então isso é keynesiano, muito keynesiano, porque ele levanta essa questão. Você não pode pensar numa economia coordenada dos mercados se você não conhece o futuro. O investimento depende do que vai acontecer amanhã, as suas decisões dependem do que vai acontecer amanhã. Se você não consegue ter certeza do que vai acontecer amanhã, ou modelar essa decisão, esquece, essa economia vai ter que ter o Estado intervindo aqui e ali, porque ela não vai conseguir se sustentar. Alguém vai ter que reger essa orquestra. O mercado não é suficiente, porque você não tem um mercado futuro, é incompleto, né? Então o que você está vendo hoje é isso. A China entra no mercado, aumenta o preço das commodities, amanhã o preço cai. Tem uma bolha americana que é um fruto da incerteza também. Bolha imobiliária, aumenta a taxa de juro, o óleo está subindo, vai dar um choque de custo. O que vai acontecer amanhã? Ninguém sabe.
Ninguém sabe. Então você está numa turbulência tipicamente keynesiana, entende? Você está de cara mostrando, olha, a teoria do equilíbrio que vocês têm, ela é uma brincadeira, porque no momento desse, o que vocês fazem? Né? Tá certo. Então, acho que essa mensagem, quer dizer, o Keynes iria dizer, olha, vocês não aprenderam nada, continuam não aprendendo nada. Muito obrigado por ter vindo, professor. Eu que te agradeço. O Saiba Mais volta com uma nova edição na semana que vem. Até lá.